O que acontece quando a Casa do Dragão não tem mais dragões? Você pode dizer que eles perderam sua maior arma e sua hegemonia militar. Isso não está errado, mas isso também não responde tudo. No vídeo anterior, vimos como os dragões nunca foram apenas armas, mas sim o elemento que sustentava toda a excepcionalidade da dinastia. E é justamente por isso que sua extinção teve consequências muito maiores do que uma simples perda militar. Hoje, vamos ver como a morte dos dragões transformou a legitimidade da Casa Targaryen, gerou uma crise de identidade e como tudo isso alterou o cenário político de Westeros. Meu nome é Bruno e é exatamente esse tipo de análise que vamos fazer aqui nesse canal. Os Targaryen construíram de maneira bastante sofisticada um projeto de legitimidade que integrava o poder dos dragões, a tradição valeriana e os pilares políticos e culturais de Westeros de antes da conquista. Esses elementos não existiam isoladamente. Eles funcionavam como parte de um mesmo sistema. Nesse sistema, os dragões não eram simplesmente o símbolo mais importante dos Targaryen. Eles exerciam uma função estrutural, um elemento que trazia estabilidade e coesão para os outros símbolos. A morte dos dragões não fez surgir as disputas a respeito da legitimidade. A própria dança dos dragões é a prova contrária disso. A sucessão, costumes e até a bastardia dos filhos de Rhaenyra foram objeto de disputa. Mas o ponto aqui é outro. Durante a dança, a legitimidade Targaryen estava bem estabelecida, com os dragões fornecendo um fundamento extraordinário para a excepcionalidade da dinastia. Nesse momento, a estrutura ainda fazia sentido porque existiam dragões. Dessa maneira, cada lado da guerra civil tentava responder dois pontos de contenção principais. Primeiro, se uma mulher pode ser rainha antes de um filho homem. Segundo, se a coroa pode ou não ser passada pela linhagem feminina, com esse segundo ponto incluindo a possível bastardia dos filhos de Rhaenyra. Repare que nenhum dos dois lados se colocava a favor ou contra os Targaryen. Cada um à sua maneira, eles defendem um Targaryen que melhor responde a essas questões. A estrutura construída por Aegon I foi extremamente eficiente para legitimar a dinastia perante Westeros, mas ela possuía um ponto cego. E é durante a dança que vemos agir esse ponto de fragilidade da estrutura. Quanto que ela ajuda a diferenciar os Targaryen das outras casas, ela falha internamente a não ser efetiva para arbitrar disputas dentro da própria dinastia. Ou seja, ela respondia muito bem à pergunta sobre por que os Targaryen deveriam governar, mas era menos capaz de responder à pergunta sobre qual Targaryen deveria governar. E diante desse vago interpretativo, começam a nascer as sementes de novos símbolos. O ponto da bastardia dos filhos de Rhaenyra, por exemplo, ilustra justamente uma disputa sobre a interpretação de símbolos, nesse caso, de genealogia, aparência, costumes sucessórios, etc. Aqui, vemos como Daemon e Rhaenyra podem ter falhado em interpretar o funcionamento da legitimidade dos Targaryen, principalmente em relação aos costumes de maneira geral, mas isso é assunto para um vídeo à parte. Assim, vemos que a posse ou a mera existência dos dragões não é exatamente mais um símbolo, ainda que o mais importante. O que é mais relevante do ponto de vista simbólico é que eles ajudam a construir uma lente interpretativa, e sem os dragões, desaparece o elemento que orientava como os outros símbolos deveriam ser interpretados. A obsolescência da lente interpretativa possibilitada pelos dragões fez com que todo o sistema simbólico da legitimidade fosse reorganizado. Aqui, podemos ver símbolos sendo ressignificados, passando a ocupar funções que antes pertenciam aos dragões, ou simplesmente ganhando a importância política que antes não tinham. Quando olhamos para esses símbolos, podemos perceber que os elementos em si não costumam mudar materialmente. O que muda é o significado político atribuído a eles. Por exemplo, o sangue valeriano deixa de ser a fonte evidente de uma capacidade extraordinária, materializada pela capacidade de domar e montar dragões, e passa a ser uma reivindicação difícil de demonstrar. Os cabelos prateados deixam de ser a marca de uma linhagem quase divina e passam a ser marcadores genéticos indicativos de filiação. Assim, como vimos no caso dos filhos de Rhaenyra, a aparência física ganha um peso muito maior para determinar a legitimidade. Algo parecido também acontece com os objetos. Blackfyre deixa de ser apenas a espada do rei e passa a carregar em si o poder de representar o verdadeiro herdeiro. Os dragões e a ideia dessa excepcionalidade quase divina também permitiam leituras únicas. Por exemplo, apesar de terem se convertido à fé dos Sete, os Targaryen eram a única família, pelo menos de maneira explícita, a praticar incesto e poligamia. A morte dos dragões representa o fim da sustentação prática dessas contradições que moldam a percepção externa sobre a família. Dessa maneira, o incesto deixa de ser apenas uma tradição valeriana e passa a ser visto como uma degeneração. Isso também reequilibra as forças políticas, com símbolos de outras esferas passando a integrar a estrutura da legitimidade Targaryen. Um desses elementos que ganha importância é a questão da moralidade, que pode justamente ter começado com essa história do incesto. É nesse contexto que a fé ganha um poder ainda maior na legitimação dos reis.
Em vez de apenas se curvar, como o Alto Septão fez perante Aegon durante a conquista, a sua chancela agora é vista como algo essencial e passa a ser requisitada. Inclusive, isso é algo que ficou bem claro na conversa de Rhaenyra com o Alto Septão em House of the Dragon. Até então, ideias conflitantes como essas poderiam ser mantidas graças aos dragões. Agora, o conflito passa a ser cada vez mais evidente e difícil de conciliar. Assim, surge a competição entre as ideias de Rei Dragão e de Bom Rei. Essa segunda é baseada em justiça, piedade e virtude de maneira geral. Isso acabou levando ao florescimento da santidade enquanto capital político, com ela atingindo seu auge durante o reinado de Baelor, quando os dragões já haviam sido removidos completamente. Na ideia de criar novos símbolos, vemos as coroas dos reis ganharem um papel inédito, servindo agora quase como um manifesto político no momento da sua coroação. Ao escolher uma coroa, um novo rei escolhe uma imagem que deseja passar, seja de remeter à conquista, à santidade, ou para representar continuidade ou mesmo distanciamento em relação ao monarca anterior. E finalmente, não podemos deixar de falar dos crânios de dragão, que materializam perfeitamente esse processo de transformação simbólica. Inicialmente apresentado como restos mortais, possivelmente associados ao luto e a uma memória de caráter mais individual, eles passam a funcionar como memória material da excepcionalidade Targaryen. Em House of the Dragon, por exemplo, vemos algumas vezes o crânio de Balerion Terror Negro. Na série, ele aparece em um local aparentemente mais reservado, quase que de acesso exclusivo aos próprios Targaryen, em especial Viserys, que o havia montado. Décadas depois, os crânios de dragão estarão pendurados em plena sala do trono, até serem removidos por Robert, justamente por representar a casa Targaryen. A morte dos dragões alterou fundamentalmente a forma que os símbolos passaram a dialogar entre si. Se antes eles formavam um sistema que convergia para uma mesma leitura de legitimidade, eles agora passaram a poder sustentar interpretações concorrentes, a depender de como e por quem eles são lidos, do peso político que lhes é atribuído e de como eles são articulados em um novo sistema. Se você chegou até aqui, queria te pedir para curtir e começar a seguir para que esse vídeo possa chegar em quem também gosta das crônicas de Gelo e Fogo. A gente já viu como a morte dos dragões abalou a legitimidade dos Targaryen e seus símbolos. Mas essa é uma dinastia que construiu sua identidade em torno da própria excepcionalidade. E se os dragões eram aquilo que tornava essa família objetivamente excepcional, seu desaparecimento não cria apenas um problema de ordem política, ele também cria um problema identitário. Isso nos leva a uma nova pergunta. O que é ser Targaryen? Da mesma forma que os símbolos passaram a poder ser interpretados de maneiras distintas no que diz respeito à legitimidade, os próprios Targaryen tentaram lidar com a crise de identidade de maneiras distintas. Ao longo das gerações seguintes, podemos identificar o surgimento de duas grandes tendências no que diz respeito a como eles tentam responder à pergunta sobre o que é ser um Targaryen. Embora seja difícil falar de projetos por não haver dois grupos claramente organizados e talvez nenhum Targaryen se encaixe perfeitamente em apenas uma dessas categorias, olhar por essa lente ajuda a compreender esse processo histórico. De um lado, há a tentativa de preservar a identidade valeriana como fundamento da excepcionalidade. Do outro, pretende-se redefinir essa excepcionalidade a partir da sua capacidade de governar e manter o Reino Unido. A primeira resposta tem como eixo uma excepcionalidade étnico-cultural, com foco principal na pureza do sangue. Se trata de um projeto tradicionalista bastante voltado para a mítica da antiga Valíria e dos dragões. Essa tendência se manifesta principalmente através da conservação dos costumes, da preservação da aparência e da pureza do sangue valeriano e das tentativas de renascimento dos dragões. É nesse projeto que se inclui o fortalecimento da metonímia da Casa do Dragão, que confunde os Targaryen com as próprias criaturas. Indiretamente, isso acaba fortalecendo a heráldica enquanto símbolo de legitimidade, mais do que símbolo de identificação. Esse projeto é quase uma tentativa de congelar ou de voltar no tempo. Do outro lado, existe um projeto de excepcionalidade político-dinástica. Essa é uma perspectiva mais reformista que foca na adaptação através da diplomacia, da integração com Westeros e de casamentos com outras casas, notadamente com Dorne. Em resumo, esse projeto é a transformação dos Targaryen em uma dinastia Westerose, com a excepcionalidade deixando-se biológica e passando a ser política. Cada tendência tem suas limitações e não responde completamente ao problema. O primeiro projeto tem o enfraquecimento da casa e de seus símbolos, a seu isolamento político e depende de encontrar um novo elemento de sustentação para ocupar o lugar dos dragões, ou então apostar em seu renascimento. Já o segundo, apesar de parecer mais sustentável politicamente no longo prazo, depende de aceitar abrir mão de poder e de sua tradição valeriana. Um exemplo de como a tensão entre essas duas tendências se manifesta é na postura em relação a Dorne. Enquanto que um lado pretende subjugar pela força, o outro lado busca paz e integração através do casamento, misturando o sangue do dragão com os descendentes dos Rhoynares. A existência desses dois projetos escancara o paradoxo da excepcionalidade que falei superficialmente no vídeo anterior. Os Targaryen precisavam se tornar cada vez mais Westerosi, sem deixar de ser valerianos. Todo o processo de integração política e cultural que culmina na coroação de Aegon em Vila Velha consiste em reduzir a autoridade dos Targaryen sem perder a excepcionalidade.
É uma tentativa de conciliar tradição e pureza de um lado, a integração e adaptação do outro. O problema é que tentar manter esse paradoxo sem dragões é fadado ao fracasso, pois só algo tão excepcional quanto os dragões é capaz de sustentar essa contradição. E sem eles, a tensão gerada por essa contradição sairia do controle cedo ou tarde. Vou fazer aqui uma pequena defesa de Aegon IV. Ele não é o responsável por criar a crise. O paradoxo da excepcionalidade Targaryen já estava presente na arquitetura construída pelo primeiro Aegon, o Conquistador. Por mais de 100 anos, esse sistema conseguiu funcionar porque os dragões forneciam um elemento extraordinário que mantinha unidos símbolos, instituições e tradições que nem sempre apontavam na mesma direção. Depois da dança, esse equilíbrio começou a se desfazer lentamente. Todos os reis que sucederam herdaram esse dilema e cada reinado respondeu a ele de uma maneira diferente, mas sem jamais conseguir resolvê-lo. E aqui que acaba a minha defesa de Aegon IV, porque mesmo sem ter criado a crise, o seu reinado deu um passo adiante e a tornou impossível de ignorar. Até então, a fragmentação ainda podia ser administrada. Os diferentes fundamentos da legitimidade competiam entre si, mas ainda era possível articulá-la de maneira convergente. O grande erro do indigno foi governar como se essa convergência já não fosse necessária. Ao ignorar a impossibilidade de sustentar esse paradoxo sem dragões, ele escancara e aprofunda essa fratura até um ponto de não retorno. Isso se manifesta na sobreposição dos interesses privados às funções públicas, levando à perda de prestígio de instituições fundamentais da coroa, no uso de casamentos, cargos e favores, segundo conveniências pessoais, e até no fortalecimento de rivalidades entre casas, como os Blackwood e Bracken. Em todos esses casos, o padrão é o mesmo: mecanismos que deveriam integrar o reino passam a reforçar sua fragmentação. E esse processo atinge seu ponto máximo na sucessão. Ela separa materialmente os fundamentos da legitimidade Targaryen. De um lado, deram da sucessão, a continuidade institucional e a legalidade da coroa. Do outro, Daemon recebe Blackfyre e herda a imagem do conquistador e lhe dá o guerreiro que durante tanto tempo haviam ajudado a definir a identidade da própria dinastia. Agora, os próprios fundamentos da legitimidade passam a disputar o trono de ferro. Reconhecer um pretendente significa necessariamente privilegiar determinados símbolos e relativizar ou até ignorar outros. Em última análise, é justamente essa diferença entre o projeto inaugurado por Aegon I e o legado de Aegon IV. O conquistador construiu uma arquitetura política coerente, capaz de integrar diferentes fundamentos de legitimidade em torno de uma única dinastia. A morte dos dragões tornou essa integração cada vez mais difícil. Sob Aegon IV, ela deixa de ser sustentável. A morte dos dragões não alterou apenas o equilíbrio militar e político dos Sete Reinos. O maior impacto da extinção dos dragões foi transformar a própria lógica da dinastia Targaryen, tanto em termos de legitimidade quanto de identidade. Os dragões eram um elemento extraordinário que davam coesão a todo um sistema construído pela conquista. Sem eles, a coesão deixa de poder ser sustentada e a própria identidade Targaryen deixa de ser uma realidade evidente para se tornar também parte do problema político. No fim das contas, o que acontece quando a Casa do Dragão não tem mais dragões é o início de um longo processo de normalização histórica, que faz com que os Targaryen percam progressivamente a sua excepcionalidade para se tornar apenas mais uma dinastia medieval. É justamente por essa lente que podemos compreender como acontecimentos tão diferentes como a regência de Aegon III, o fortalecimento da fé e da cidadela, ou décadas depois, as próprias rebeliões Blackfyre, não como eventos isolados, mas como manifestações de um mesmo processo histórico. Se você tem algo a acrescentar a essa conversa, se achar que eu esqueci de alguma coisa importante ou que eu estou viajando, é só deixar aí um comentário. E se você achou essa análise interessante, queria te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever para ajudar o canal a crescer e chegar em quem também gosta desse tipo de conteúdo. Eu sou Bruno, e em breve estou de volta com mais comentários sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Gerozilas.